90% dos mais de 5 mil municípios brasileiros têm menos de 50 mil habitantes. Eles alegam que não têm condições de cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos e querem um prazo maior. Mas os catadores são contra a prorrogação. Nós hoje, Movimento Nacional de Catadores, nós temos muito medo da prorrogação do prazo. Por quê? Porque em 1980 saiu a Política Nacional de Meio Ambiente. Em 1980 já foi proibido. Um lixão é um crime ambiental e mesmo assim não está sendo cumprido. Então essa hoje é a nossa preocupação, de que uma prorrogação da Política Nacional de Resíduos, ela faça com que a lei caia no esquecimento. Mas a intenção não era só mostrar a mazela e dizer que existe possibilidades. Acabei de falar que a FUNASA tem nos ajudado muito, que o governo federal tem nos ajudado muito, e isso é fato. Essa é uma unidade no Paraná, Cata Paraná, o nome da central. Tem recursos aí do governo federal para a implantação dessa unidade de comercialização. Esse aqui é um galpãozinho, fica num município bem pertinho aqui de Brasília, na cidade ocidental. Na realidade lá, inclusive com recursos do governo federal, foi construído esse galpão. Os catadores foram retirados do lixão, isso já tem mais ou menos uns 2 anos. Logo depois da Política Nacional eles começaram a trabalhar. Eles já implantaram o coleta seletivo na cidade ocidental. O material lá é separado, prensado. Então, assim, as perspectivas que nós temos é de que não haja prorrogação do prazo. Quando a gente pergunta do Ministério da Cidade, quando a gente pergunta do Ministério do Meio Ambiente, quando a gente pergunta da FUNASA, está sendo o menor orçamento para esse item, exatamente no ano que a gente tem que acabar com os lixões. É o menor orçamento dos últimos anos do governo federal para cumprir a lei que nós aprovamos e que foi sancionada pelo governo. Se a FUNASA não pôde fazer mais, eu cito aqui, em linhas gerais, duas grandes dificuldades. Uma foi o limite orçamentário que é imposto a todos os programas, principalmente do Ministério da Saúde. E o outro é uma dificuldade muito grande de cumprir todas as exigências burocráticas. Então, a gente tem realmente uma legislação pesada, a transferência de recursos tem que cumprir uma série de itens que dá um verdadeiro caderno, e os pequenos municípios têm muita dificuldade para isso. Então, uma luta que a FUNASA tem feito em todos esses anos é convocar, treinar, capacitar os municípios para que eles possam fazer com que seus quadros se habilitem a conseguir isso. Outra preocupação que foi registrada e que eu chamo a atenção mais uma vez é a questão dos consórcios que estão sendo formados. Nós discutimos da outra vez e dentro desses consórcios, às vezes você junta 20 municípios, 24, 25 municípios e um que tem problema ou pendência de cálculo, simplesmente o consórcio não pode receber recurso. Isso nós temos que criar, e eu pedi já ao Ministério do Meio Ambiente, em outra oportunidade, pedi à FUNASA, ao Ministério da Cidade, que a exemplo de outros recursos que têm prioridade, que possa suspender temporariamente, ou pelo menos para esse tipo de verba, tá certo? Que não contamine um município, não contamine ou não inviabilize a solução de um consórcio, que é a solução para os pequenos municípios. Os municípios tiveram um prazo para fazer seus planos de gerenciamento de resíduos. Infelizmente, a grande maioria não fez e não tem como captar recursos com o governo federal sem seu plano de gerenciamento de resíduos. E muito engraçado que alguns dias atrás eu fui dar uma palestra no município do Goiás aqui, no lixão lá, e aí a gente saiu do lixão e depois fomos numa reunião com o secretário de Meio Ambiente. E ele não sabia o que era a Política Nacional de Resíduos. E eu fiquei assim, de queixo caído. E eu falei, olha, é necessário fazer o plano de gerenciamento de resíduos para dizer o que o município vai fazer com relação aos seus resíduos à luz da política nacional. E ele não sabia o que era isso. Eu falei, então, vocês vão ter que correr atrás de uma consultoria para fazer isso. Conhecimento técnico nós temos, equipamento nós temos, mão de obra nós temos e vontade de fazer nós temos. Nós precisamos dos nossos administradores de vontade política, como o senhor teve como prefeito de João Pessoa em 2003. Com vontade política e realmente agregando
os esforços e os atores que estão presentes na cadeia, integrando todas essas ações, que não é simplesmente fechar o lixão, é construir a moradia, é dar educação, é dar a capacidade de se trabalhar de uma maneira profissionalizada. Lixões eliminados, aterros sanitários só para o que não pode ser aproveitado, coleta seletiva e reciclagem. São determinações da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Pela lei de 2010, elas deveriam estar implementadas até o próximo mês de agosto. Mas será que vai dar tempo? Quando a gente conversa e vê no setor o grande nó ainda na questão da implementação da política de resíduos sólidos, estão nos municípios, principalmente aqueles pequenos municípios que precisam muito mais de uma ação do governo federal. A gente saiu do lixão e depois fomos numa reunião com o secretário de Meio Ambiente. E ele não sabia o que era a Política Nacional de Resíduos. E eu fiquei assim, de queixo caído. É o menor orçamento dos últimos anos do governo federal para cumprir a lei que nós aprovamos e que foi sancionada pelo governo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos tem sido debatida em um ciclo de audiências aqui no Senado. Você vai ver agora uma reunião com representantes do Ministério do Meio Ambiente, da Fundação Nacional da Saúde, das empresas de limpeza e dos catadores. O Em Discussão está começando. Nos causa grande preocupação o fato de hoje já estarmos com uma geração estimada de resíduos sólidos no mundo de 1,3 bilhão de toneladas por ano e uma perspectiva de chegarmos a 4 bilhões de toneladas, ou seja, triplicarmos essa geração de resíduos sólidos no mundo num prazo aí de 40 anos. O que implica diretamente numa constatação que a gestão de resíduos sólidos hoje, ela deixa de ser um tema somente relacionado a meio ambiente e sustentabilidade e passa a ser um tema de sobrevivência. E para isso, para garantir a nossa sobrevivência, a sobrevivência da nossa geração e das próximas gerações, nós precisamos adotar algumas ações que sejam realmente, eu diria, avançadas, que possam permitir uma melhor gestão desses resíduos sólidos. Paira sobre todos nós aquela obrigação de, a partir de agosto desse ano, ou seja, em até 4 anos depois da publicação da lei, somente serão enviados aos aterros sanitários os rejeitos. Rejeito é aquilo que não tem possibilidade, é o resíduo que não tem a possibilidade tecnológica ou econômica de ser reciclado, ser reaproveitado, né? Então, o que significa isso na prática? Significa que rejeito é um resíduo que eu estou descartando, que pode ser que naquele momento eu ainda não tenha como reciclá-lo. Mas eu posso trabalhar para isso, desenvolvendo cadeias de reciclagem. Eu vou dar um exemplo muito claro. A gente tem uma resolução desde 2002 no CONAMA que trata de resíduos da construção civil. Quando essa resolução foi editada, o gesso era um rejeito. Fomos procurados pelo Sindicato Nacional da Indústria da Construção Civil, que nos apontou que alguns municípios brasileiros o gesso já tinha deixado de ser um problema e ele era reciclado. Então, a ideia dos municípios desenvolverem, terem os seus planos, desenvolverem programas de coleta seletiva, darem apoio, trazerem para a participação associações de catadores e poderem realmente implementar a coleta seletiva, implica também que os municípios vão trabalhar para a redução da quantidade de rejeitos que existem. E rejeitos é algo que você, a partir de agosto desse ano, você vai poder enterrar, mas vai ter que, necessariamente, pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos, trabalhar para que eles sejam
gradativamente reduzidos, ou seja, trabalhar as cadeias de reciclagem. O Brasil, com o dado mais recente do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil de 2012 da Abrelp, com uma geração de quase 63 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano, o que coloca o país como o quinto maior gerador de resíduos sólidos urbanos do mundo. O Brasil é um país continental, com quase 200 milhões de habitantes, e implica na necessidade de olharmos essa geração per capita. Nós tivemos, em 2012, uma geração de 383 quilos por pessoa por ano, o que coloca o país dentre os 15 países com a maior geração per capita de resíduos sólidos urbanos no mundo, e isso vem numa crescente. Nos últimos 10 anos, a geração de resíduos sólidos no Brasil cresceu à ordem de 21%. No mesmo período, nós tivemos um crescimento populacional de 9,65%. O crescimento da produção de resíduo está sendo bem maior do que o crescimento da população. É um dado que você faz uma leitura muito rápida e aumenta a sua preocupação em relação a isso. Nós temos 58% dos resíduos sendo destinados adequadamente a aterros sanitários, mas ainda temos 42% dos resíduos com destinação inadequada, sendo 24% destinados a aterros controlados e 18% dos resíduos destinados a lixão. Quando o governo do Distrito Federal, eu vou falar especificamente do Distrito Federal e nacionalmente, implantou a coleta seletiva, nós ficamos muito felizes. Mesmo sendo com caminhões compactadores, a gente tinha esperança de uma coleta seletiva, porque isso traz uma melhor condição de vida para nós. Mas, infelizmente, a coleta seletiva hoje vai para o lixão. Porque coleta seletiva não é apenas pintar um caminhão de verde. Coleta seletiva é a sociedade separar os seus resíduos em casa, em dias alternados, recolher secos e orgânicos. O que é perigoso irá para os seus pontos de coletas específicos e assim por diante. Infelizmente, isso não aconteceu. Hoje a coleta seletiva vai para o lixão da estrutural e para outras áreas de transbordo, onde o material é separado pelos catadores lá. Se houver chuva, é na chuva; se houver sol, é no sol. Este quadro é um quadro já deficitário hoje e que precisa de uma mudança urgente. Um dos pontos de mudança justamente está relacionado à questão da reciclagem, que é uma das formas de destinação de resíduos prevista na lei e que precede o aterro sanitário. Temos exemplos aí de países que já vêm trabalhando nesses aspectos há um longo tempo e realmente atingem índices bastante consideráveis de reciclagem, e aqui na última posição desse quadro selecionado, o Brasil com um percentual de 3% apenas dos resíduos sólidos urbanos realmente sendo encaminhados para a reciclagem. E aqui cabe fazer um registro que justamente esses 3% que nós temos é resultado muito graças ao trabalho dos catadores de materiais recicláveis e das cooperativas de materiais recicláveis, que realmente têm se empenhado no dia a dia das nossas cidades para retirar esses materiais recicláveis da fração de resíduos sólidos. Mas o que nós percebemos pelo próprio índice é que realmente falta algo mais, falta algum impulso para que nós possamos avançar. Muitas vezes a matéria-prima virgem é muito mais barata do que o material reciclável e, novamente, temos problema de demanda desequilibrada e falta de instrumentos econômicos. O vidro hoje não tem reciclagem. No Centro-Oeste, o material caco, então, por exemplo, se esse copo quebrar, ele não tem reciclagem, porque não tem indústrias perto. A viabilidade econômica para a reciclagem do vidro é no máximo 90 quilômetros de distância. Passou disso, o vidro não tem como ser reciclado. Então, hoje é muito mais a reutilização. Precisamos de um estímulo ao desenvolvimento de pesquisas e processos de reciclagem e produtos elaborados com reciclados, para justamente nós valorizarmos esses materiais e atribuirmos mais valor aos próprios recicláveis, e a coordenação de um programa nacional de reciclagem. Veja no próximo bloco. O descarte
correto dos resíduos sólidos é uma responsabilidade de todos. Eu costumo dizer que se o cidadão não fizer o descarte correto, nada vai funcionar na política. Nem a coleta seletiva, nem a logística reversa.